o reino de Deus, uma realidade presente e escatológica. Nós havíamos visto antes que, e o pastor tinha comentado aqui também, falar do reino de Deus é algo magnífico, e realmente é algo magnífico e algo que a gente começa a adentrar e aparece tantas coisas, aparecem dúvidas, mas também aparecem coisas que a gente fala assim, rapaz, eu não quero ficar fora disso não, porque, olha só, a quantidade de bênçãos que tem, que a gente pode participar, a quantidade de bênçãos, de coisas boas que o Senhor pode derramar na nossa vida, desde que a gente esteja dentro do propósito, desde que a gente esteja dentro da vontade do Senhor, para que nós possamos ser participantes desse reino de Deus. E eu anotei algumas coisas e eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos. Temos aí uma introduçãozinha que diz assim: a escatologia é sempre um assunto fascinante, e isso é verdade. Quando nós vamos falar a respeito de escatologia, vem logo um monte de ideias. Ideias que muitas vezes têm a ver, só que outras vezes também temos algo que não vai de encontro com aquilo que realmente é falado a respeito da palavra do Senhor. Ela tem apelo tanto para os cristãos como para os não cristãos. Todas as pessoas têm curiosidade em relação ao futuro. Por isso, sempre tivemos tantos mágicos e quiromantes. Hoje, em especial, os homens têm grande desejo de saber o que os guarda. No entanto, a parte da palavra de Deus, podemos apenas especular. Só ela revela o propósito de Deus para o presente e para o futuro. Podemos até cogitar, muitas das vezes, a respeito da escatologia. Mas só que nós vamos entender que só quem vai nos dar essa resposta, no qual nós buscamos de futuro, de presente, é a palavra de Deus. Quando nós começamos a buscar dentro da palavra de Deus o que realmente ela quer nos mostrar, o que realmente ela quer nos dizer, aí nós começamos a entender, aí nós começamos a compreender o que o Senhor tem a nos revelar. Exemplo disso é quando nós começamos a buscar dentro da palavra do Senhor as promessas que Deus tem falado a respeito do que vai acontecer, a respeito do seu reino, a respeito da sua glória, a respeito de salvação e de tantos outros assuntos que a palavra do Senhor vem trazendo para as nossas vidas. Só que muitas vezes nós acabamos buscando um texto e esse texto está falando uma coisa. Aí nós vamos mergulhando na palavra do Senhor e vamos vendo que outro texto, ele está falando uma outra coisa, parecida. Só que nós vamos entender que tudo isso vem falando a respeito daquele propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas qual a diferença? A diferença é que muitas das vezes nós temos que observar, nós temos que ver, porque essas promessas do Senhor, ela não vai estar em um tempo cronológico. Ela não vai acontecer muitas das vezes, uma atrás da outra, em sequência, do jeito no qual nós pensamos. Uma vai acontecer de uma forma, outra vai acontecer de outra, uma vai acontecer em um determinado lugar, outra promessa acontece em outro, mas só que tudo isso vem para poder agregar, tudo isso vem para poder acrescentar a respeito daquilo que o Senhor tem falando e a respeito daquilo que a palavra do Senhor vem querendo demonstrar para as nossas vidas. Segue comigo o próximo slide. O Dr. Lander mostra que o reino de Deus pertence ao presente, bem como também ao futuro. Ele concede o reino como o reinado, o governo de Deus nesta era, no coração e na vida daqueles que entregam a Ele, na próxima era, sobre todo o mundo. Aí nós nos perguntamos assim: Wellison, você tem falado que o reino de Deus ele é tanto um reino presente como um reino futuro, mas não vem nos falando que esse reino vai acontecer depois? Realmente, nós vamos entender que o reino de Deus, as coisas do Senhor, as promessas que Ele tem falado, para que venha a se cumprir, concretizar totalmente, vai ser lá na frente. Vai ser quando todas as coisas acontecer conforme a vontade do Senhor. Mas só que nós vamos entender também que esse reino ele é tão especial, esse reino ele é tão poderoso, ele é tão abundante, que essas bênçãos do Senhor, ela não nos fica só para acontecer lá na frente, mas ela vem nos alcançando nesse exato momento.
E nós temos certeza de que nós vivemos situações da nossa vida que nós vemos que é a mão de Deus, é a providência de Deus, é o reino de Deus se concretizando, realizando em nossas vidas. Amém? Glórias a Deus. Então vamos continuar. O reino de Deus é basicamente o governo de Deus. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus. E o reinado de Deus, a soberania divina em ação. Isso é o reino de Deus. Vamos lá de novo, para a gente poder entender? O reino de Deus é o governo de Deus e a soberania de Deus em quê? Em ação. Então, quando nós nos perguntarmos o que é o reino de Deus, nós vamos poder ter mais ou menos uma base daquilo que é o reino de Deus. É o governo de Deus e a soberania de Deus em ação. E como isso acontece? Em todas as coisas, em todas as circunstâncias. E isso é fascinante. No entanto, o reino de Deus manifesta-se em vários domínios. E os evangelhos falam de entrar no reino, tanto hoje como amanhã. O reino de Deus se manifesta tanto no futuro como no presente. Por isso, cria tanto o reino futuro como o reino presente, em que o homem pode vivenciar as bênçãos do Senhor. Foi o que eu tinha falado anteriormente, que esse reino ele pode acontecer totalmente, ele vai acontecer totalmente no futuro, mas só que nós já podemos vivenciar desse reino hoje. Quando perguntamos para a igreja cristã o que é o reino de Deus, qual resposta você daria? Se chegasse um irmão para você hoje e falasse assim: irmão, João, o que é o reino de Deus? O governo de Deus, Rafa respondeu. O que é o reino de Deus para o irmão? Fazer a vontade de Deus. Se eu for fazer essa mesma pergunta para outra pessoa, o que é o reino de Deus, Antônio? O que é o reino de Deus, Lucas? É o governo de Deus. Vocês estão indo em cima da minha resposta. Só que o que acontece? Se eu não tivesse falado isso para os irmãos, não tivesse tido essa base para os irmãos responder, e eu fosse perguntar o que seria o reino de Deus, todo mundo teria uma resposta diferente da outra. Porque cada um tem uma ideia do que é o reino de Deus. E isso é legal. É sinal de que estamos buscando aprender, querendo se informar mais e mais a respeito do reino de Deus. Quando e como ele virá, recebemos uma variedade atordante de explicações. Há poucos temas tão proeminentes na Bíblia como o reino de Deus. Ou seja, há tantos assuntos na Bíblia no qual nós buscamos que nós vamos ter uma variedade de respostas totalmente diferente. Que um vai responder uma coisa, outro vai responder outra coisa, e tudo isso engloba a respeito do reino de Deus. Passemos diretamente à palavra de Deus e vejamos o que ela tem a dizer sobre o reino de Deus. O fato é que nos deixa perplexos é que, quando voltamos para as Escrituras, encontramos uma diversidade quase tão desnorteante de declarações sobre o reino de Deus. Às vezes nós temos as nossas ideias, às vezes nós temos os nossos pensamentos, mas só que quando nós nos aprofundamos na palavra de Deus, aí nós vamos ver que vai nos demonstrar tantas coisas, que muitas vezes parece que dá um bug na nossa mente. Nós vamos ser tão pegos pela palavra do Senhor, que nós vamos falar: mas rapaz, onde é que estava isso que eu nunca vi? Porque existem muitas coisas boas a respeito do reino de Deus. E esse reino de Deus, no qual nós estamos falando, nós precisamos vivenciar ele na nossa vida. É difícil? É complicado muitas vezes? Mas uma coisa é certa, não é impossível. Por que não é impossível? Porque nós temos a certeza de que Cristo, ele já nos abençoou demais com esse reino. E mais para frente nós vamos estar adentrando nesse assunto e nós vamos ver o porquê de eu estar comentando isso aqui. A palavra do Senhor vem nos dizer que o reino de Deus é uma realidade espiritual presente. Alguém discorda disso? Que o reino de Deus é uma realidade espiritual presente? Alguém discorda? Amém. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e
alegria no Espírito Santo. Esse texto é um texto que está lá em Romanos, capítulo 14, versículo de número 17. Retidão, paz e alegria são os frutos do Espírito que Deus concede agora a aqueles que entregam sua vida ao governo do Espírito. Eles dizem respeito às mais profundas fontes de vida espiritual. E por isso, de acordo com o apóstolo, inspirado é o reino de Deus. Quando Paulo ele começa a escrever, quando ele escreve para a igreja de Cristo, ele vai nos dizer que essas coisas, glórias a Deus, que o reino de Deus ele não é comida, nem bebida, mas é paz, justiça e alegria. Aí aqui embaixo existe esse comentário, que retidão, paz e alegria são os frutos do Espírito Santo de Deus. E esses frutos, essa paz, essa retidão e essa alegria, nós encontramos quando nós nos erguemos nossa mão, quando nós aceitamos a Jesus como nosso suficiente Salvador. Então nós passamos a ter agora uma vida de paz, nós passamos agora a ter uma vida de alegria, nós passamos agora a ter uma vida de retidão, coisa que nós não tínhamos lá atrás, coisa que nós não vivíamos lá atrás. E essas coisas agora que vem acontecendo na nossa vida, ela faz parte do quê? Do reino de Deus. São uma daquelas bênçãos, são uma daquelas prosperidades que nós havíamos falado a princípio. E essas coisas agora começam a acontecer na nossa vida, a partir do momento em que nós somos justificados por Cristo Jesus. A partir do momento em que nós nos dedicamos totalmente a Ele. Se nós formos fazer um retrospecto da nossa vida, glórias a Deus, nós vamos entender que nossa vida é só a misericórdia de Deus mesmo. Eu falo isso por mim. Creio que se você olhar para a sua vida, você vai encontrar, você iria encontrar bastante falha. Você iria encontrar bastante pecado. Você muitas vezes poderia chegar para você e falar assim: se eu fosse Deus, eu não investia nesse cara. Se eu fosse Deus, eu não daria crédito para uma pessoa desse jeito. Mas só que, graças a Deus por isso, que nós não temos essa concepção, que nós não temos esse pensamento que Deus tem. Porque Ele vem, não olha a quem, não olha pecado, não olha a vida, simplesmente derrama a sua graça através de Jesus Cristo. E aí agora nós passamos a adentrar no reino de Deus, nós passamos a fazer parte, nós passamos a ter esses frutos do Espírito Santo, nós passamos a compreender e a entender o reino de Deus através da retidão, através da paz e através da justiça de Deus. E isso, glórias a Deus por isso, é bênção. Amém, irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Porque só eu estou falando? Algum comentário para agregar?